Bom dia, hoje é domingo, dia 19 de abril de 2020. Bom dia, querida. Bom dia, Bom dia, tá me ouvindo? estou te ouvindo bem. E você? Também. Então, tá ótimo. Bom dia, pessoal. Geralmente, dia de domingo, a gente tem um grupinho menor nos acompanhando. Eu acho que domingo é intitulado mesmo o dia da caminha mais quentinha, né? Mesmo na quarentena, né? Onde cada dia parece um grande domingo, né? É verdade. Engraçado que quando você me convidou, eu aceitei de cara, né? Pela segunda vez. Depois que eu vi que era domingo, vou ter que acordar cedinho. Eu falei, que bom, vai ser um grande desafio. Pois é, exatamente. Estamos aí. Bom Bom dia, dia, Xará, Val. A Val, Xará. bom dia, Cadu. Esteve aí agora entrando também, o Vênia. Ontem eu estive lá no Nosso Evangelho Online, que é o projeto que a Gleice e o Sérgio estão fazendo à noite. Então, quem não consegue assistir às 7 horas ao vivo, eles estão fazendo todos os dias às 8 da noite. E é bem bacana também. Ontem eu estive por lá, o Cadu esteve lá também. Fica o convite aí para o pessoal conhecer, né? Da gente ir descobrindo, tem vários eventos espíritas acontecendo, não só espíritas, né? A gente vê que as pessoas têm buscado esse encontro com Deus, então não é difícil a gente encontrar algum lugarzinho que a gente possa se o coração der uma fraquejada. Com certeza, e é muito bom à noite também. Ontem eu vi que eram vocês, não pude prestigiar, que eu tô com duas bebezinhas, sabe? Aqui, duas gatinhas que eu adotei, Ah, e estou numa fase de adaptação, adotei no sábado, então assim, fico muito envolvida com elas e à noite com medo delas fugirem e tudo. Quando eu vi, eram 8h42. Eu falei, já devem estar na prece final. Aí nem entrei. tá ótimo. Eu tenho 4 gatinhos aqui, eu sei como é que são essas coisas. Eu sempre tive bicho desde criança e sempre tive mais cães, né? Sempre gostei mais de cuidar de cães. Aí em janeiro a minha cadela morreu, depois de 3 anos eu cuidando de um tumor de mama dela. Aí eu falei, não quero mais bicho, dá trabalho, a gente se apega, sofre, não tenho tempo. Como acho que na quarentena eu estou tendo tempo demais, me sensibilizei aí a adotar uma gatinha. Aí eu falei, mas vai ficar tão sozinha e tudo. Aí adotei duas e estou assim apaixonada por elas. Minha renite voltou com tudo, porque eu fico agarrada o tempo todo, mas tá bom. É o momento, né, da gente querer É, estar, querer estar junto e eles fazem uma aconchego, né? companhia gostosa pra gente. É muito bom. Com certeza. E eu gosto muito dos gatos. Eles são independentes. Aquela concepção de que gato não é carinhoso é só quem nunca teve que acha isso, porque são sim muito carinhosos, do jeitinho deles, na hora deles. Mas gosto bastante. E tô assim, cuidando das minhas bebês, né? Então, você que é mãe de três, eu agora sou de três também, delas duas e do meu, Eu que sou já mãe tem de 15 sete, anos. sou mãe de Ah, tá, sete, pois é, 4 gatos e três. com certeza. Bom dia aí, pessoal. Deu tempo de mais pessoas chegarem. Vamos começar. Hoje a Valéria vai fazer, né, a prece inicial, né? Sim, dá um descanso para Dora. Podemos começar? Podemos? Vamos lá. Bom, gente, vamos fechar os nossos olhos, né? Encontrar um lugarzinho de paz no nosso coração, na nossa mente. Começar agradecendo a Deus por esse dia,
pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidas para estudarmos o Evangelho e que possamos estar em estado de papel em branco para recebermos de mente e coração o ensino de hoje. Que possamos aproveitar essa oportunidade para nos tornarmos pessoas e espíritos melhores, acolhendo os ensinamentos e colocando-os na prática para a nossa evolução e que possamos, através desta, irradiarmos a luz e a verdade do nosso Pai Maior, levando aos lares aflitos essa luz para que possamos todos vencer todas as nossas adversidades com paz e a certeza de que teremos dias melhores. Esteja conosco, Pai, esteja conosco, irmão e mestre Jesus, nos guiando. Estejam conosco, espiritualidade amiga, presente em cada lar, para que, embora estejamos diante de momentos conflituosos, diante de adversidades, possamos nos manter firmes, acreditando que existe um Pai maior e que não nos abandona nunca. Te pedimos permissão, Pai, para darmos início, a partir de agora, ao estudo de hoje. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. A gente está no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos falar sobre os itens 2 e 23, que trata dos subitens, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido, e os tormentos voluntários. Vamos lá. Vou começar então a leitura, pode ser? Tá bom, pode ser. Confesso que esses dias tem sido um pouco mais difícil. Eu sempre gosto de fazer a leitura antes, para já fazer algumas reflexões previamente, mas nem sempre eu tenho consciência. Então, eu sinto que, enquanto a gente está lendo, nessas vezes em que eu não li previamente, as intuições surgem, né? E a gente acaba tendo reflexões em cima da hora. E não estamos sozinhos, então vamos confiar que a gente vai saber aurir daqui, tirar desse estudo de hoje que a gente precisa mesmo. Com certeza você já deve ter estudado ele previamente. Eu dessa vez, eu não... Estudei, sim, e fiz umas anotações, porque eu me perco, né, que eu falo demais, então, preocupada com o tempo. Mas, assim, tenho percebido... Eu já venho fazendo o Evangelho no lar, né, mas faço muito sozinha, eu me sinto muito solitária, assim, nesse caminho, e tem sido muito bom por causa das reflexões. E eu já até encomendei o roteiro, sabe, porque eu acho que facilita muito, né? Essa reflexão, esse entendimento de cada item. Mas vamos seguir e a gente vai intuindo e vai conversando, porque a gente está aqui para isso, né? Bom dia, mãe. Minha mãe entrou aí. Muitas vezes dizeis, ao falar de um homem mau que escapa de um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, assim falando, enunciais uma verdade, pois realmente acontece, e com muita frequência, que Deus dê a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa do que a um bom, que receberá, de recompensa do seu mérito, a graça de sua aprovação ser tão curta quanto possível. Por conseguinte, quanto vos utilizais daquele axioma, não suspeitais que proferisse uma blasfêmia. Na verdade, o que eu entendo aqui é que, embora a gente não consiga enxergar dessa forma, né, a gente, estando encarnado, mas estar aqui é uma formação, né? Enquanto, principalmente nesse momento de planeta de provas e expiações, que a gente ainda se encontra, não é uma coisa muito feliz estar encarnado. É claro que a gente tem momentos de felicidade, que a gente não veio aqui para sofrer apenas, mas é difícil. A gente comemora muito o nascimento de um bebê,
mas eu imagino como que deve ser difícil para esse espírito, né? E assim, tenso aquele momento de saber que ele está voltando e que ele está tendo ali mais uma chance de se revelar. E que não vai ser fácil essa existência, porque vem aqui a passeio. Então, momento tenso, né? Enquanto a gente está esperando, o espírito deve estar numa tensão danada de saber que estou reencarnando e agora, né? Então, sua voz está falhando um pouquinho, tá? Não sei se é só para mim, não sei se as outras pessoas também estão sentindo, mas dá para entender perfeitamente. Algumas palavras falham um pouquinho. Quando eu li esse trecho, assim, num primeiro momento, até na minha pouca vivência, né, do espiritismo e tudo, essa palavra bom, né, progresso é uma prova mais longa do que a um bom. Aí eu fiquei pensando, essa classificação de espírito bom e espírito mau me soou meio esquisito, né? Mas depois eu pensei o seguinte: os espíritos, eles têm níveis diferentes, né, de evolução. Estamos em níveis diferentes de evolução. E aí eu reli, e aí eu pensei o seguinte: quanto mais o espírito evoluído, certamente ele possui mais virtudes, ou seja, mais bondades, então, do que o outro. E aí eu pensei que seria mais ou menos nesse sentido, né? A bondade aí, o bom e mal, não é que um espírito que ainda não atingiu um grau de evolução seja mal, seja maldoso, mas ele tem mais vicissitudes, então ele precisa realmente estar aqui para se desenvolver, né? E alcançar um nível mais evoluído. Não sei O se mais viajei, mas sério, pensei mais ou menos assim. o mais sério de tudo é o que esse título já é um julgamento, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Como que a gente estivesse assim julgando mesmo o proceder daquele irmão e o condenando à morte mesmo, né? Sim, e No como se a nosso morte equívoco, fosse um castigo, né? E exato, como se a morte fosse um no nosso castigo. equívoco de achar que morreu, resolveu o problema daquele que estava ali, de repente, cometendo atos ruins ou sendo um perturbador da sociedade, né? Quem acredita ou quem defende a pena de morte pensa um pouco dessa forma. E matou, acabou, resolveu. Quando na verdade caiu o corpo, mas o espírito está ali, né? E talvez ainda mais revoltado por ter sido ceifado a sua vida. Sim, quando eu era criança eu ouvia muito isso, ainda mais assim, que eu não sou de um berço espírita, né, e tudo, e eu ouvia até a minha mãe, que desencarnou com 45 anos, né, foi muito cedo até, quer dizer, eu acho que foi, mas ela cumpriu o tempo dela, e eu ouvia muito isso, e durante algum tempo eu acho que eu acreditei, né, nessa coisa de que os bons morrem mais rápido, porque eu vivenciei pessoas muito queridas partirem muito cedo. Meu padrinho, que era uma pessoa boníssima, morreu aos 33 anos e eu tinha 5. Então, desde muito pequena, eu perdi pessoas muito próximas e muito queridas. Então, eu pensava assim, poxa, mas Deus é muito egoísta, ele leva todos os bons para ficarem pertinho dele, o que que sobra para a gente aqui, né? E quando você falou dessa questão do julgamento, eu também pensei nisso, né? E quem somos nós? Mas eu acho que isso é do ser humano, essa coisa de julgar e achar, né, que o nosso julgamento é a única vertente, porque na verdade eu acho que a gente julga baseado nas nossas concepções, nos nossos pensamentos, e a gente tem essa tendência de achar que as nossas concepções são as mais verdadeiras, né? E a gente julga o tempo todo. Quem somos nós para julgarmos se, né, não me adiantando, mas morreu tão bom, por que não foi o outro, né, que era mau, que era um bandido, que estava no caminho errado? A gente tem, na verdade, essa tendência errônea, né, de estar julgando baseado naquilo que a gente acha que é o bom e o mal, né? Vamos seguir? Vamos lá. Pode ler esse segundo parágrafo. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, logo dizeis, antes fosse este. Cometeis um grande erro, porque aquele que parte
concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja começado a sua. Por que então quereis que o mal tivesse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que fosse retido na prisão, enquanto se restituísse a liberdade a um que não tinha esse direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Quer comentar alguma coisa aí? É justamente isso, né, que a gente falou. Mas a gente é egoísta até, como eu falei ontem, a gente estava conversando com a Flavinha ontem, né, que às vezes a gente tem alguém acamado Uhum. que não tem perspectiva de melhora, né, de alguma doença, enfim, de alguma enfermidade, e a gente quer a pessoa ali acamada, mesmo que seja às vezes inconsciente, prefere aquela pessoa ali com a gente do que deixá-la partir, né? Porque a gente tem essa dificuldade de entender Sim, que é libertador você sair do corpo físico e deixar e sentir que cumpriu a sua missão. É claro que a gente não está fazendo aqui nenhuma alusão ao suicídio. Ah, não, acabou a vida na Terra, que é um martírio, lá vai estar tudo lindo e maravilhoso. Então eu posso antecipar isso e me libertar dos meus problemas. De jeito nenhum. Essa sensação de desejo, ela se dá quando esse desencarne acontece no momento certo. O espírito fez ali o cumprimento daquilo, das etapas que lhe estavam previstas, né? Então, sim. nesse sentido, ele vai estar se sentindo liberto do corpo, se sentindo mais leve até, por ter completado o que ele precisava, as missões que ele precisava. Eu acho que quando nós formos capazes, né, de nos desapegarmos da matéria corpórea, a gente vai entender mais isso, né? Porque eu acho que nós temos um sentimento de posse, né? Na verdade, não só com relação às coisas, mas com relação às pessoas também, né? E eu acho que isso é uma coisa muito mais nossa, é um apego mesmo. É o que você está falando, a gente está vendo que o outro está sofrendo, né? Não está mais usufruindo, talvez, até da oportunidade de evolução, porque está lá acamado, está entubado, mas a gente tem a necessidade. A gente dificilmente, nas nossas orações, nos nossos pensamentos, a gente pede que seja feita a vontade de Deus, né? A gente pede que a pessoa melhore, que a pessoa saia daquela, e às vezes isso não está no plano espiritual dela, né? Às vezes já está realmente na hora de partir, de evoluir, né? E a gente, por causa do nosso apego, fica realmente protelando, tentando protelar isso, né? E eu acho que isso faz parte do quanto nós ainda não estamos prontos, desapegados realmente da matéria, né? Em todos os sentidos. Exatamente. A Geisa colocou ontem e hoje ela está colocando de novo a mesma coisa. Por isso é necessário exercitar o desapego. Me Sim, lembro de sim. uma vez que Geisa conversou comigo que antes da doutrina espírita, se eu estiver errada, depois ela me corrige aí. Ela estava numa linha de pensamento em que fazia esse exercício, fazer, exercitar esse desapego. E como fazer isso, né? Porque senão a gente vai parecer que está agorando o tempo inteiro, né? Vamos lá, deixa eu exercitar aqui na minha cabeça, imaginar que fulano não está mais, que fulano já desencarnou. Eu não sei como começar, Geisa. É assim, como que eu exercito esse desapego? Porque já é a segunda vez que você colocou aqui, você já conversou comigo sobre isso uma vez, e eu fico me perguntando como fazer isso, porque a sensação que eu tenho é que eu vou estar trazendo antecipadamente um sofrimento que ainda não existe, não sei. Aí depois ela responde pra gente. Eu acho que tem a ver mesmo, eu acho que é um exercício. Eu acredito
que, de qualquer forma, isso não garante que estejamos preparados, né? Ela está botando aqui, com conhecimento e com a fé raciocinada. Sim, que é o... Não há garantia, né? Mas eu acho que, como tudo na vida, é prática. E eu acho que a prática do desapego também. E eu acho que, assim, a gente começa pelo desapego das coisas materiais e depois a gente vai estendendo para as pessoas, porque eu acho que quanto mais a gente acredita que existe uma outra vida, que nós estamos aqui num processo evolutivo e que vamos nos encontrar no futuro, né, de alguma forma, eu acho que isso facilita o exercício, né? Como o Geisa está dizendo, nada garante, mas eu acho que a gente precisa praticar. Né? Quando a gente pratica um exercício físico, a gente não tem garantia que vai ser totalmente saudável, mas se a gente não praticar, a gente tem a garantia de que não vai ser. Sim. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Se a gente consegue começar praticando esse desapego, claro que a gente vai sofrer na hora do desencarne de alguém que a gente ama muito, mas eu acho que se a gente não praticar, a gente vai ter a garantia de que vai sofrer muito mais, porque o apego faz parte realmente do ser humano, né? Justamente. Mais ou menos isso. O estudo faz esse preparo para a gente, com certeza. Sim, sim. Vamos? Vamos lá. Eu vou ler agora, né? E aí, essa frase foi a primeira vez que eu li o livro do Evangelho, na mocidade. Essa frase foi a frase que eu marquei de todo o Evangelho, é ela que me fixou, assim, eu acho que ela serve para tudo na vida. Que diz, habituai-vos a não censurar, não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Isso serve para tudo, absolutamente. É a base. Ela está grifada aqui de todas as formas no meu livro, e todo o evangelho que eu pego, eu já vou direto nela e grifo, porque para mim ela é, assim, a palavra, é a frase de escolha, né? Quando eu preciso falar para alguém, eu não tenho palavras para dizer, porque às vezes a dor do outro tira até a nossa palavra, né? Por mais que a gente seja empático, a gente pensa que eu vou falar com essa pessoa, o que eu posso dizer para ela? Essa frase né? E aí ele segue, muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Vossas faculdades, no entanto, são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material. É o exercício aí, Geisa. Sim. Então, vos aparecerá como simples incidente infinito da vossa existência atual. Única existência verdadeira. Foi Fenelon, né, que falou isso lá na psicografia, em 1861. Então, ele fala aqui exatamente sobre esse exercício do desapego, sobre a gente se esforçar para sair pelo pensamento da nossa esfera ainda tão mesquinha, tão pequena ainda, né? E à medida que a gente tiver esse olhar mais elevado, com a compreensão das leis divinas e da justiça de Deus, a gente vai ver que essas vicissitudes materiais e os distanciamentos temporais, eles são efêmeros, né? São coisas que vão passar. Sim, eu acho que quanto mais esse isolamento que a gente está passando, não, perdão, quem sabe esse isolamento que a gente está passando agora, né, já é um grande exercício, uma aula prática desse desapego. Sim, com certeza. E eu acho que quanto mais a gente acreditar, né, tiver a certeza de que somos um espírito habitando um corpo e não ao contrário, eu acho que facilita muito o exercício do desapego, né? Se a gente tem essa concepção de verdade, eu acho que começar a exercitar o desapego vai se tornando mais coerente, né? Mais fácil. Sim. Vamos ler sobre os tormentos voluntários? Bom, o homem vive incessantemente em busca da felicidade. E aí, essa frase já me toca, porque
ontem, não, acho que foi anteontem, quando a Gleice estava participando, né, junto com você, que a gente estava falando da questão do suicídio, né, e tudo, ela falou um pouquinho de felicidade, e eu até coloquei no comentário, a gente entende, enxerga a felicidade como uma coisa muito externa, né? Como uma coisa que está fora da gente, né? Como um padrão que às vezes a sociedade coloca. Eu associo a felicidade à questão do que é ser bem-sucedido, né? A gente tem alguns padrões, alguns conceitos, e eu acho que esses tormentos vêm muito em função desse conceito errôneo que a gente tem de felicidade como uma coisa externa. Então, quando eu li essa primeira frase, eu já me lembrei, né, dessa questão, né? Que felicidade, na verdade, não está fora, está dentro, né? Que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Ninguém pode ser feliz sozinho, né? Tem até a música que diz isso. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são um gozo antecipado das alegrias celestes e imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o possa agitar e perturbar. E coisa curiosa, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que está nas suas mãos evitar. A gente se sabota, né? O tempo todo. Com certeza, com certeza. E aí eu fiquei pensando que existem pessoas, e eu já estive nesse plano, tá? Já evolui um pouquinho assim. Mas existem pessoas que estão insatisfeitas o tempo todo, né? Quer dizer, tem um carro, termina de pagar o carro tá bom, mas já está pensando no outro carro que vai comprar, já vai entrar numa outra prestação, aí faz um financiamento e aí começa o tormento, porque fica com medo de ficar desempregado, né? Vem uma pandemia e, nossa, mas eu tenho tal conta para pagar, mora numa casa legal, mas está ambicionando já comprar uma outra casa. Então, tem gente que vive em financiamentos o tempo todo porque buscam mais ter bens do que ser. Eu acho que enxergam mais a felicidade nesses bens porque se deixa levar pelo que a sociedade coloca do que é ser feliz, é ter em detrimento do ser. E aí, quando eu li essa questão dos tormentos voluntários, eu pensei muito nessa insatisfação mesmo que as pessoas vivem meio que olhando para a grama do vizinho, né? A grama de casa tá bonita, tá verdinha, mas sempre acha que a do vizinho tá mais bonita, tá mais verde, um tom de verde diferente. E aí a gente está sempre buscando algo que às vezes não nos convém e isso causa realmente, né, tormentos. Acho que não há mal nenhum na pessoa querer melhorar, na pessoa querer evoluir. Mas existem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, e isso com relação a tudo, né? Não só a coisas materiais, mas com relação à vida. Né? Vê a felicidade do outro e acha que o outro é mais feliz. Então, deixa eu olhar a vida dele, porque para ver o que eu posso trazer para a minha, né, para eu ser feliz também. Né? E aí vive os tormentos, quer dizer, os tormentos que poderiam ser evitados, traz para a sua vida e depois, né, não sabe nem como lidar direito com isso. Exatamente. O Marcelo Turro uma vez fez uma palestra, eu estou tentando lembrar o nome dela, porque ela tem gravada lá no YouTube da Suave Caminho. Gente, não consigo lembrar, eu falo dessa palestra sem parar e agora me fugiu o nome. Mas, enfim, ele trata ali de forma assim, muito interessante sobre isso, porque a gente é muito teimoso, a verdade é essa. A gente faz que a oração seja feita a sua vontade, mas não aceita a vontade. Desde que a vontade seja o que a gente quer. Exatamente. E aí, às vezes, a gente fica batendo cabeça numa situação, aquilo não acontece,
e a gente insiste, a gente insiste, a gente insiste e se penaliza naquilo. E assim, em resumo, a gente tem que ter, lógico, sonhos, né? Isso move a gente, Com certeza. e tudo mais, mas assim, com muita calma. A gente tem que saber quem é o dono de quem ali. E senão você vai conseguir uma coisa a vida inteira quando você está simplesmente fugindo da sua rota, né? Da rota do seu Exatamente. planejamento reencarnatório. Então, vamos ver, vamos analisar. Eu estou fazendo tudo o que eu posso. Eu estou me dedicando, fazendo tudo dentro das possibilidades. E não está acontecendo, deixa eu olhar para um outro panorama de fora e ver se existem outras possibilidades. Porque às vezes não vai ser aquilo. E a gente está insistindo, está insistindo, está insistindo, né? E com isso a gente está adiando a nossa felicidade. Exatamente. Nessa época que ele fez essa palestra, eu tinha acabado de decidir com o meu esposo sobre um outro caminho que nos levaria à parentalidade, né? Porque até então a gente estava pelas vias biológicas. Ali eu decidi que eu não ia procurar fazer nenhum tipo de tratamento, não ia procurar inseminação, nada, não ia gastar dinheiro nem energia com essas coisas. Eu tinha feito os exames, estava tudo bem comigo, está tudo bem com ele, e não está acontecendo. Não é para ser. Vamos parar aqui, porque senão você fica se martirizando, você fica se... É um gasto energético tremendo, e às vezes a oportunidade da vida está passando. E É você verdade. está só se desviando daquilo que você tinha planejado, né? E aí, quando você muda o foco, e você percebe que as coisas vão fluindo tão rapidamente e vai dando tudo tão certo que, poxa, era para ser desse jeito, né? A gente se fecha, né, como no caminho, como se aquela fosse a única verdade, né? E às vezes, se a gente der a oportunidade de abrir assim só um pouquinho, a gente vai ver que a gente tem várias outras oportunidades e que, de repente, essas oportunidades é que são o caminho, né? A gente trilha aquilo que a gente acha que tem que ser, né? E pensa, né, que a vontade de Deus tem que ser chegar nesse caminho que eu tracei, né? E às vezes é por aqui. E a gente está tão focado naquilo que a gente não consegue enxergar essas outras possibilidades que são, na verdade, o nosso verdadeiro caminho para a felicidade. Exatamente. Né? Porque nós temos a ilusão de que sabemos do que é melhor para a gente, né? Do que... E não é, né? Ter visão, o Geiro está falando, ter a visão ampla, realmente. Eu acho que a gente precisa abrir o nosso leque e saber, porque quando a gente abre o nosso leque, isso eu acho que serve para tudo na vida, a gente fica mais propenso à felicidade, porque a gente consegue enxergar outras vertentes, né? Tudo que é muito único é aquilo, ou dá certo ou não. E quando a gente abre um pouquinho, a gente vê que, sabe, tem várias possibilidades que a gente pode ir ajustando para realmente conquistar essa felicidade. Você quer ver um outro exemplo disso? Na época em que a gente teve a crise do petróleo aqui, né, e que muita gente ficou desempregada. E Henrique mesmo ficou desempregado 2 anos. E assim, se utilizando demais, porque não conseguia na área dele, que ele tentava e não conseguia, tentava e não conseguia. Quando ele ampliou um pouquinho e percebeu que, peraí, eu posso mudar de ramo, eu posso fazer outra coisa, a coisa fluiu assim, muito mais fácil, sabe? Então, às vezes, a vida nos força a dar uma parada e olhar de uma visão mais ampla, que é, novamente, trazendo para o contexto o que está acontecendo agora. Se alguns projetos nossos foram parados por conta do isolamento, da quarentena, da pandemia, vão parar, que não é por acaso. Vamos sair desse problema, olhar de fora e analisar as possibilidades, né? Porque elas estão aí. E às vezes a gente está focado numa coisa só que não enxerga, acha que acabou e não tem mais jeito. E não é verdade. Charlene está colocando, momentos de crise são momentos de nos reinventarmos, de ampliarmos a nossa visão. Realmente, e eu acho que isso tudo tem a ver com a concepção que a gente faz de felicidade. Quando você está falando do Henrique, eu vivi isso também, né? Eu me tornei autônoma há 10 anos e trabalho voltada para o petróleo,
E quando começou a crise, teve um momento que eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora, né? E quando a gente enxerga que a felicidade não está inteira, a gente começa a analisar, eu preciso desse salário? O que que eu faço com esse salário, né? Eu preciso realmente disso? Eu preciso de trocar de carro? Hoje em dia eu nem tenho mais carro, ando de Uber, feliz da vida, não quero saber quanto está a gasolina. E aí eu acho que quando a gente muda o foco do que é felicidade, a gente minimiza e consegue abrir mais esse leque, né? Porque quando a gente tem felicidade voltado para o ter, né, voltado para as coisas que a sociedade coloca como padrão, a gente realmente se vê desesperado, porque a gente vê aquele emprego, bom emprego, como um único caminho. E quando a gente abre esse leque, a gente enxerga que felicidade é muito além do que aquilo que segue, né, como padrão, a gente não se preocupa tanto, a gente aproveita essas oportunidades como as ramificações do caminho que a gente falou um pouquinho atrás. E aí descobre que a gente pode ser muito mais feliz do que, de repente, cumprir aquele horário, ter aquele salário, já preocupar com o que a gente vai gastar o 13º. Quando a gente não tem essa preocupação. É um tormento a menos, né, que a gente vai tirando da nossa vida, da nossa bagagem. Exatamente. Aí fica o convite para a gente fazer uma autoanálise e perceber onde é que eu estou me sabotando, né? Sim. E quais são? Vamos enumerar, vamos fazer uma listinha do que quais são as coisas que estão tirando o meu sono agora. Vamos lá. Listinha número 1, vamos supor, eu tenho medo de perder alguém querido nessa pandemia. Acabou, cortado da lista. A gente já sabe que a morte não existe, a gente já sabe de tudo isso, então acabou. Depois de Covid, daqui a pouco vai ser de outra coisa. Listinha número 2, estou com medo de perder meu emprego. Ó, já estamos cortando hoje aí essa preocupação, outras coisas vão aparecer. Claro que a gente não vai ficar parado esperando cair do céu. A gente vai procurar. Mas aquele que tem a boa vontade de olhar por todos os ângulos vai achar uma saída. Sim. Se a gente for enumerar as coisas que nos tiram o sono, a gente percebe que às vezes a gente fica ali numa atitude masoquista se impondo aquele sofrimento. Porque a gente acredita que a gente realmente precisa daquilo e que aquele é o único caminho, né? Eu acho que a gente faz essa lista das coisas que são imprescindíveis para a gente. E a gente, em alguns momentos, acredita que realmente aquilo é imprescindível. E, na verdade, diante de uma crise, diante de um outro momento, a gente vê que não é. Sabe? Eu acho que tudo que a gente está vivendo nesse momento, quantas coisas a gente já riscou da lista achando que era imprescindível e a gente está vendo que a gente está passando a cada dia, a cada semana. É difícil? É difícil abrir mão de algumas coisas? Mas não é impossível. São os outros caminhos que a gente vai descobrindo, né? Exatamente. Vamos lá? Vamos. Você segue ou eu sigo? Vou lá. Haverá maiores tormentos do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente febris. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Os sucessos dos rivais lhes dão vertigem. São movidos pela vontade de sobrepujar os vizinhos. Toda a sua alegria consiste em excitar nos insensatos como eles a raiva e o ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, não pensam que amanhã, talvez, terão de deixar todas essas futilidades cuja cobiça lhes envenena a vida. Certamente, não é a eles que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Já que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as suas compensações. Pois é, tem até um livro da Ivone Pereira, minha memória hoje, eu acordei que eu deixei na cama. Eu não me lembro o título do livro, mas eu li agora, há pouco tempo. E que ela narra uma história de um homem que desencarnou e tinha uma fortuna guardada na casa dele que não tinha contado para ninguém. E aquilo foi um tormento para ele, depois do desenlace, porque ele tinha deixado aquilo lá, não pôde levar e também não falou para ninguém, ninguém pôde herdar, porque ninguém sabia, e aquilo foi um tormento danado. Então ele está dizendo aqui, bem-aventurados os aflitos, não é para esse, porque as ações dele
não tem nos céus as suas compensações. Pelo contrário, ele Sim. levou para lá essas preocupações. Uhum. Ele Carregou carregou o tormento. toda essa avareza. É, Então, que sofrimento é esse que ele tinha em vida, né, encarnado, com medo danado de perder tudo? Quando desencarnou, continua com aquele medo. Então, não é para esse tipo de aflição que as bem-aventuranças estão destinadas, né? sim. Quantos tormentos, ao contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porque se olha para baixo, porque se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. A gratidão, né? Eu acho que é o sentimento de gratidão diante de tudo que a gente tem, que a gente já conquistou. É Exatamente. calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, em meio às tempestades da vida, já não será uma felicidade. Quando se tem paz, tem tudo, eu acho, né? Isso foi dito por Fenelon em Lyon, 1860. Então, E esse trecho aqui no final, quando você falou de gratidão, me remeteu a uma das tragédias que teve em Friburgo, né, das chuvas, que todo mundo lembra, né, que várias pessoas aham, perderam suas casas. E aí teve uma reportagem nessa época sobre isso, e a jornalista entrevistava uma mulher que estava aos prantos, desesperada, chorando muito porque perdeu tudo. A casa dela ficou em ruínas, ela não conseguiu segurar nada. E a outra mulher que foi entrevistada, chorando também, cuja casa também foi despedaçada, mas ela chorava de alegria, e aí a jornalista perguntava assim, mas sua casa, a senhora também perdeu tudo, sobrou alguma coisa, conseguiu pegar alguma coisa? Não consegui pegar nada, não sobrou nada, vou ter que, não sei nem onde é que eu vou dormir essa noite. Mas os meus 2 filhos não estavam dentro da casa, e eles estão comigo, e nós 3 vamos caçar um lugar para dormir essa noite. Chego a me uhum, arrepio. Então, assim, era a mesmíssima situação. sim. As lentes da gratidão fazem a gente enxergar de uma forma ou de outra. Eu acho que tudo tem dois lados. Outro dia eu vi um vídeo que era uma sátirazinha, mas acho que assim, muito pertinente com relação a isso que você falou. Eu acho que diante de qualquer circunstância da vida, nós sempre temos dois lados, né? A gente sempre tem pelo menos duas formas de enxergar. Aí nesse vídeo falava assim, como as pessoas são diferentes. Por exemplo, com relação a filhos, né? Tem gente que olha o filho e pensa assim: nossa, filho é bom, mas dá um trabalho. O outro fala assim: filho dá um trabalho, mas é tão bom. Sentiu como é diferente, né? Para ti é lindo, mas é tão longe. Nossa, para ti é muito longe. Nossa, mas é tão lindo. Então, eu acho que essa forma da gente enxergar cada circunstância da vida faz toda a diferença. Se a gente vê que algo é difícil, mas que vale a pena, eu acho que isso nos impulsiona para que a gente continue naquele caminho. Se a gente enxerga a mesma situação ao contrário, dá desânimo. Foi o que aconteceu com essas duas mulheres, né? Uma estava presa no que perdeu, a outra se apegou no que ganhou, que era a questão dos filhos não estavam lá. Então, ela estava enxergando, diante de toda aquela situação, algo positivo, né? E que ali ela tinha forças para continuar. Se eles estivessem dentro da casa, teriam partido. Então, para ela, isso já foi um ganho, né? Então, eu acho que se a gente tiver essa tendência de olhar cada circunstância realmente como possibilidades, né? Eu acho a Ovênia está colocando o copo meio cheio ou meio vazio. Tudo depende da forma como a gente vê. E isso eu acho que faz toda a diferença em como a gente vai tocando a nossa vida. Sim. Assim, eu acho que a gente traz menos tormentas voluntárias, né?
e vive mais em paz, que eu acho que é a verdadeira felicidade. É a felicidade relativa, né? A verdadeira felicidade está em outro plano, mas eu acho que é a felicidade relativa que o texto fala logo no início. Se a gente tiver paz, a gente vai conseguir relativamente ser mais feliz enquanto a gente está por aqui. Exatamente. Imagina se o mentor olhasse para a Valéria e dissesse assim: ela tem boa vontade, mas é tão imperfeita ainda, né? Ainda bem que é Pois o é, contrário. Ele olha e fala assim: a ainda Valéria bem, ainda é imperfeita, mas tem muito tão boa perfeito. Pois vontade. é, Olha, que olhar, e que totalmente exemplo, diferente. né? E que Faz exemplo toda a diferença. E por para isso que eles não desistem de nós. exato, e assim é um convite para a gente também olhar para aquele irmão difícil, que a gente ainda tem muita dificuldade de compreender, às vezes de conviver, e ver assim, ninguém é completamente ruim, né? Então a gente encontrar alguma coisa de bom naquele irmão e falar assim, ele é assim, mas ele já apresenta isso de luz, sabe? Sim. Então a gente também fazer esse exercício de exaltar no outro o que ele já brilha, né? Com certeza, A porque eu maior acho parte das que vezes é isso, a assim sombra. como o perdão, né, fazendo uma analogia aí ao perdão, quando a gente consegue enxergar dessa forma, inclusive com relação ao outro, isso é melhor para a gente, né? Sim, Eu acho que nos tranquiliza, né? Se a gente consegue aproveitar o lado bom de cada coisa, de cada situação e de cada pessoa, isso traz essa paz, né? Que tem relação com a felicidade, né? Com a felicidade terrena. É isso, acho que é isso, né? Agora acho que chegamos ao e o final. Eduardo colocou assim: há um texto de Emmanuel chamado O Mas, e os Discípulos, que fala exatamente sobre isso. Aí, vou Muito pesquisar. bom, boa dica. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada. Então, é isso, né? Amanhã quem está com a gente aí é a Ovênia, que é a nossa amiga que fica aí também assistindo. Eu conheci a Ovênia lá no GEAF. Por coincidência, os filhos dela são amigos do meu esposo. E nós estamos juntas aí estudando. Ela está com a gente desde o início também. E amanhã estará aí conosco. E é isso. Agora, hoje sou eu que encerro, né? Queria só fazer um convite para quem ainda não tomou coragem, né? Do quanto é bom a gente estar aqui. E assim, a primeira vez foi mais difícil para mim, né? Porque dá aquela insegurança, né? De falar de algo que a gente não domina e tudo, mas que é muito bom. Eu acho que a gente poder estudar e poder refletir um pouquinho mais, eu acho que o estudo faz isso, né, com a gente. Eu acho que nos traz também essa paz, um pouquinho dessa paz. Então, convidar quem ainda não tomou coragem, né, Val? Ai, ai, que tome essa coragem, porque depois que fizer o primeiro, vai querer fazer todos os outros. É isso aí. Obrigada, gente. Eu respeito Bom também dia com a muito todos. carinho aqueles que não podem ou não querem por alguma razão, Sim, cada um no seu momento, né? mas que participam com a gente também e De que carteirinha. Tem gente que de carteirinha, tá aí quando você abre assim, já tá lá. Eu acho engraçado, já vejo as mesmas pessoas. Muito justamente. bom. Obrigada por tudo. Então, como eu hoje tive essa oportunidade de novo aí, ó, Marcelo Turra já me permitiu e agora a Valéria também, de encerrar. É, eu tinha pensado em outra coisa, mas como a gente falou agora no final de gratidão, tem uma musiquinha que eu canto com as meninas, e aí eu acho ela uma gracinha e fala sobre essa gratidão. E que ela nos inspire aí no restante do dia, a gente olhar sempre com gratidão. Tá chorando, que é como? A minha voz não é lá essas coisas, ainda mais de manhã, e eu não sei nem se essa musiquinha tem no YouTube, mas depois eu procuro para, se for o caso, colocar o link para o pessoal. Que é assim: obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar, no perfume das flores, na beleza das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás
no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que liga, a brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Agradeço ainda na alegria ou na dor de cada dia. Eu posso te encontrar quando a dor me consome. Murmuro o teu nome e mesmo sofrendo, eu volto a cantar. Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que liga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por este dia que começa, por esta manhã, em que foi permitido pela divina providência o nosso despertar. Que a cada manhã renovemos a nossa esperança, exercitemos o nosso olhar com gratidão sobre todas as coisas. Permita, Pai, que a paz desse momento que compartilhamos chegue nos lugares mais sombrios, mais escuros do planeta, onde parece não ter voz, parece não ter som, os gritos, os choros, as lágrimas daqueles que sofrem, Pai. Acolha, através dos benfeitores espirituais, os corações saudosos das mãezinhas que dizem os seus adeus, dos filhos que lamentam a distância dos seus pais. Deles o consolo, a esperança, a luz da fé viva em seus corações. Pois amanhã um novo dia ocorrerá para todos nós. Continue conosco, nos alimentando desta energia tão importante e cuja sensação já nos faz tremenda falta quando não colocamos o nosso coração em ação. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E é isso, no improviso. Muito bom. Obrigada, Dorinha, mais uma vez. Bom domingo a todos, né? E continuamos amanhã. Se Deus quiser. Beijo grande e Beijo até a amanhã. Um excelente domingo, viu, gente? Obrigada a todos. Beijo. Tchau. Tchau.